Vamos começar aí o nosso culto, de sexta-feira. Louvado seja Deus pela presença de todos vocês aqui nesta noite. E nós vamos começar aqui o culto lendo um texto no livro de Esther. Esther capítulo 4, versículo 15 em diante. Nós lemos assim: Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. E se perecer, pereci. Em outras versões está: se morrer, morrerei. Irmãos, eu vejo assim, Deus, Ele é tremendo. Quando o diabo pensa que ele está vencendo, porque ele arquitetou um plano assim muito bem elaborado, muito bem feito, para destruir o povo de Deus, Deus já fez um outro plano por trás, que está caminhando paralelamente ao plano do inimigo. Esse tempo aqui de Esther é um tempo, irmãos, muito interessante. É um tempo que não tinha profeta, é um tempo que não tinha sacerdote, é um tempo que vamos dizer assim, aqueles homens vistos no Velho Testamento como as pessoas que Deus mais usava, eles não estavam em evidência aqui. Foi um tempo em que o rei Assuero, o rei da Pérsia, ele era o governante supremo, de todo o mundo da época. E naquele momento, aquele rei, ele havia destituído a sua rainha, porque ela não quis atender a sua vontade, a rainha Vasti, e ele precisou encontrar uma nova rainha para substituir a Vasti. E Deus levantou Esther. Esther foi levantada nesse momento. Deus colocou Esther dentro do palácio de forma estratégica. Mas havia uma conspiração, havia um plano elaborado por Amã para destruir todo o povo de Deus. O inimigo estava trabalhando para destruir, irmãos, toda a nação dos judeus. E o inimigo estava usando quem? Autoridades políticas, autoridades militares. Estava usando o sistema da época, e tudo parecia que ia dar certo. Só que no momento em que Amã já estava pronto a colocar o seu plano em prática, ele já havia até feito uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado nessa forca. Deus levanta Esther e faz com que ela age em fé. Ela começou a agir em fé, e ela começou, irmãos, a trabalhar através do jejum e da oração. E ela levantou, irmãos, pessoas ao lado dela, que estavam ali junto com ela no palácio, para estarem orando e jejuando, como também ela pediu para que aqueles que estivessem fora do palácio estivessem orando e jejuando, porque ela iria comparecer diante do rei no momento em que ela não poderia comparecer. Ela arriscaria a sua vida, porque o costume da época era o seguinte: se você não comparece diante do rei na data prevista, na data específica que você poderia comparecer, o rei pode pedir a sua cabeça, E ela falou: não, eu vou me arriscar pelo meu povo, eu vou entrar na presença do rei, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar a Deus pelo meu povo. Ela teve coragem. Hoje eu também quero falar sobre isso mais adiante, numa outra palavra, na segunda palavra. Mas é muito importante, irmãos, no tempo que nós estamos vivendo hoje, nós não perdermos a nossa fé e a nossa coragem de servir a Deus em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às lutas, em meio às opressões que muitas vezes o mundo lança sobre nós. Eu tenho visto, irmãos, hoje, de várias maneiras, como Deus tem trabalhado para despertar a igreja. A igreja precisa despertar hoje. Despertar em que sentido, pastor? Despertar para buscar a Deus, despertar para estar na presença de Deus, despertar para se encher do Espírito Santo de Deus. É que nem na semana de oração, eu disse para as pessoas que estavam aqui: qual é o maior ganho da semana de oração? Milagres, maravilhas, coisas sobrenaturais que Deus vai fazer em favor das nossas vidas? Não. Eu considero essas coisas apenas como consequências. O maior propósito da semana de oração é aproximar o nosso coração do coração de Deus. Vou repetir: aproximar o nosso coração do coração de Deus.
quebrar em nós a frieza espiritual, irmãos, quebrar em nós o distanciamento espiritual que o mundo está construindo na nossa vida em relação ao nosso Deus, e a gente muitas vezes não está percebendo, ou está percebendo e não está nem aí com isso. A gente fala assim: eu já fui mais crente, eu já fui mais presente na igreja, hoje eu estou mais desanimada, hoje eu estou mais desanimado. Às vezes a gente faz essa análise da nossa vida e a gente percebe que alguma coisa não está bem, mas a gente não está nem aí, a gente acha normal isso. E eu quero dizer para você, isso não é normal. Não é normal você olhar para a sua vida hoje e achar que você está mais distante de Deus, mais desanimado, mais frio ou fria espiritualmente, e achar que isso está bom, que está tranquilo. Não está, irmãos, não está. Nós precisamos quebrar isso na nossa vida. Isso é algo que precisa ser quebrado, isso é algo que precisa ser destruído na nossa vida, porque isso é uma ação do diabo para nos amarrar. O diabo trabalha com amarração espiritual. Às vezes parece que isso é uma linguagem de centro espírita, de centro de umbanda, mas não é, irmãos. Isso é uma linguagem de batalha espiritual. Uma das coisas que o diabo tem tentado fazer nesse tempo é amarrar a igreja. Amarrar a igreja para que a igreja não ore, amarrar a igreja para que os crentes não estejam congregados, para que os crentes não estejam juntos, para que os crentes não se encham da palavra, porque um crente cheio da palavra, um crente cheio da presença de Deus, é um perigo para o reino espiritual. Quando você está cheio da palavra, quando você está cheio de Deus, porque você ora, você busca a face de Deus, não é qualquer coisa que te desanima, não é qualquer pedra que faz o teu pé doer, não é qualquer dificuldade que te paralisa. Vem as dificuldades, você atropela elas. Vem os problemas, você passa por cima deles, porque você está cheio do poder de Deus, você está cheio da unção do Espírito Santo. Então vem problema, vem luta, vem dificuldade, mas eles são vencidos. Mas quando você está distante de Deus, uma pedrinha te derruba. Quando você está distante de Deus, uma palavra maldita ou mal falada que você recebe, já coloca depressão no seu coração. Por quê? Porque você está longe daquele que te fortalece. O apóstolo Paulo, irmãos, ele diz: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei ter abundância, como sei a passar fome, sei a passar necessidade, como a ter fartura. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo assim: a minha prosperidade não está nas coisas, está no Senhor. A minha prosperidade vem da presença dEle, do agir dEle, do fortalecimento dEle na minha vida. Não é porque eu tenho que eu estou feliz, e não é porque eu não tenho que eu estou triste. Nas duas situações eu estou bem, porque o Senhor está comigo. Eu quero dizer para você, querido, o Senhor está contigo, é Ele que está presente na sua vida, Ele caminha com você. Nós temos que adorar a Deus, não pelas coisas que Ele vai fazer, mas porque nós temos Ele conosco, porque nós temos o Senhor na nossa vida, porque nós temos a presença de Deus conosco. Ele é por nós, Ele é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Esther, irmãos, Deus precisa de pessoas como Esther, que no momento da dificuldade jejua e ora, e leva outros a jejuar e a orar também. Pessoas que tenham coragem de acreditar no poder da oração, pessoas que tenham coragem de acreditar que Deus age quando se ora, que Deus age quando se jejua. Irmãos, e Deus agiu. Irmãos, todos os planos do inimigo naquela época, quando o povo de Deus foram destruídos, eu quero dizer para você, querido, os planos de Deus contra a sua vida também serão destruídos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque eu declaro como profeta de Deus nessa noite, autorizado pela palavra do Senhor, a declarar sobre a tua vida, que o plano de Deus é o que prevalece. Porém, você precisa se colocar diante do Senhor. Deus não vai dar nada de mão beijada, irmãos. Deus, Ele quer o nosso esforço de fé. Por que nós temos que cultuar a Deus? Porque nós temos que ativar a nossa fé, porque nós temos que nos encher de fé,
Porque, irmãos, durante todos os dias da semana, você se enche de incredulidade, porque as coisas que vêm contra a sua vida, vêm para abater a sua fé. O mundo não trabalha para fazer de você uma pessoa mais crente, o mundo trabalha para destruir a sua fé. O mundo trabalha para fazer você, irmãos, desistir da igreja, desistir da sua fé, desistir de orar, desistir, irmãos, de tudo que está relacionado com o Senhor. Por isso você tem que estar na igreja, por isso você tem que estar cultuando. Não existe vida espiritual fora da igreja, não existe vida espiritual fora da presença de Deus. Irmãos, eu estava falando com um pastor hoje, e esse pastor está preocupado porque a filha dele está na faculdade, e ele mora numa cidade, ela está morando em outra, e ela não está indo à igreja. Ele falou: pastor, estou preocupado com a minha filha porque ela foi criada num lar cristão, mas as matérias, a faculdade está envolvendo tanto ela que ela não está conseguindo ir à igreja. Eu falei: então, pastor, tem uma estatística feita lá nos Estados Unidos que diz que 70% dos jovens evangélicos que vão para a faculdade e não se mantêm na igreja, não se mantêm orando, não se mantêm lendo a palavra, eles desistem da fé. 70%, irmãos, 70% dos jovens que entram na faculdade, crentes evangélicos, desistem da fé. Por quê? Porque o mundo não para de trabalhar para que você se afaste de Deus. O mundo não para de trabalhar para matar você, irmão. O mundo, ele quer matar você espiritualmente. Ele não precisa matar você fisicamente. Se ele matar você espiritualmente, você já está morto. Se ele matar a sua fé, se ele matar o seu ânimo, se ele matar, irmãos, o seu compromisso com Deus, você já morreu, você só está em pé. O sangue está correndo nas veias, né? A perna está se movendo, o corpo está andando, mas espiritualmente você está morto, porque você está longe da fonte das águas vivas, que é o Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz, Salmo número 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas ficam verdes o ano todo, dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará, porque está perto da fonte das águas. Irmãos, o que nos faz prosperar? A fonte das águas. O que nos faz dar o fruto? A fonte das águas. O que nos faz permanecer viçosos o ano todo? A fonte das águas. E quem é a fonte das águas, pastor? Deus na nossa vida. É Deus na nossa vida. É Deus enchendo, irmãos, as nossas raízes de vida. Sem a presença dele, nós falhamos, nós vacilamos, nós caímos. E nessa noite eu quero chamar a sua atenção, o seu coração para o Senhor. Eu quero que você fique em pé, quero que você fique em pé na presença do Altíssimo, para que nós possamos estar orando. Vou chamar a Aninha aqui, número 10. Isso aí, Aninha, número 10, né? É aquela que comanda o meio de campo. Já dá um pause aqui na gravação.